Alô, bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel. Nossa edição, neste fim de semana, estamos aproveitando uma efeméride. São os 100 dias do governo Dilma Rousseff. Há uma certa tradição na política de se conceder 100 dias de lua de mel a qualquer governo que começa em qualquer lugar. Estamos falando de países democráticos como o Brasil, evidentemente. 100 dias de Dilma Rousseff se completam agora. Que tal foram esses 100 dias? Esse é o tema desta nossa edição aqui do Globo News Painel, na Globo News de São Paulo. Como sempre, os nossos participantes. Vamos lá aos nossos convidados, começando pelo cientista político Carlos Melo, que é professor do INSPER, aqui de São Paulo. Está conosco o economista e sociólogo Eduardo Gianetti, também professor do INSPER aqui de São Paulo, INSPER aqui de São Paulo. Nosso terceiro participante é Marcos Nobre. Ele é professor de filosofia da Unicamp e pesquisador do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. 100 dias de lua de mel com o governo, com qualquer governo. A Dilma não foi a única que levou esses 100 dias aí de lua de mel. Acabou a lua de mel? Continua? Olha, continuar vai depender muito das condições gerais, né? Como que o país, a economia vão se desenvolver a partir daqui. O balanço desses 100 dias eu prefiro dizer que é um sucesso de pública, mas de crítica talvez nem tanto, né? A presidente, por incrível que pareça, surpreendeu num quesito que não se falava. No quesito, né? Público. No quesito público e no pessoal, né? Ela... É estranho até dizer isso, mas parece que ela tem adquirido um certo carisma, né? Agora, do ponto de vista da condução do governo, eu vejo o governo um tanto quanto paralisado, um quanto atônito numa indefinição em relação à política econômica, se elevaremos os juros ou não, se o mecanismo não é esse, é outro. E como contrapartida dessa polêmica, nenhuma ação significativa do ponto de vista de uma agenda positiva, reformista. Posso pegar esses pontos e fatiá-los, claro, como é a palavra da moda, depois um por um, só para colocar tanto o Eduardo quanto o Marcos na discussão. Eduardo, esse seria um começo para a gente falar dos 100 dias de Dilma Rousseff, sucesso de público, mas nenhum ou pouco sucesso de crítica? O sucesso de público é em grande medida herdado do governo Lula. Eu acho que ela ainda está vivendo um pouco do brilho adquirido pelo fato dela ter sido indicada pelo Lula e o governo ser percebido como uma continuação do governo Lula. Agora, em termos práticos, eu acho que o governo deixa muito a desejar nesses 100 dias. Não tomou nenhuma iniciativa utilizando o capital político da eleição. Perdeu uma chance que vai passar rapidamente de enfrentar, de comprar algumas boas brigas para aprovar no início do mandato. E no campo da política econômica, que eu acho que é o grande tema agora, ele mostrou uma atitude muito vacilante em relação ao compromisso anti-inflacionário. Eu acho que o governo Dilma já está claro a essa altura, vai ser testado de uma maneira muito clara no tocante ao seu compromisso anti-inflacionário em 2011. Vai ser testado na prateleira do supermercado? Vai ser testado na prateleira da realidade, porque a aceleração inflacionária está aí. O governo apresentou uma austeridade fiscal que é mais maquiagem contábil do que corte de gastos. Podemos detalhar depois esse ponto. Vamos sim, sem dúvida. Do ponto de vista de política monetária, entramos em terra incógnita, porque não é mais a tradicional política de juros. Eles estão no casuísmo de compulsórios, de medidas macroprudenciais, e estão intervindo muito mais no câmbio do que estava antes. Já não é um câmbio flutuante como era no passado. Enquanto isso, a inflação acelera. O governo Lula, no primeiro mandato, mostrou uma clareza e uma nitidez de compromisso anti-inflacionário muito superior ao que a Dilma está mostrando. Podemos entrar nisso daqui a pouco, Eduardo? Queria colocar o Marcos Nobre na discussão e fazer a mesma pergunta. Claro. Sucesso de público, porém não de crítica? Você se associaria a essa definição desses primeiros 100 dias? Não me associaria, porque aí depende de quem é a crítica, né? De quem está fazendo a crítica e de que ponto de vista. Quer dizer, como eu acho que o Eduardo tem razão de que é uma continuidade do governo Lula. Nós temos que considerar esses 100 dias como uma continuidade, mas num sentido muito preciso. E esse sentido é o seguinte: a Dilma teve de renegociar todos os acordos feitos pelo Lula. Eu posso citar 4 grandes acordos, né? Que você publicou recentemente na Folha, se não me engano. Eu dei uma entrevista para a Folha, na qual eu tentava analisar um pouco esses 100 primeiros dias
No ano passado, eu publiquei um artigo na revista Piauí, que era uma tentativa de análise da situação brasileira atual. Mas só para a gente resumir para o assinante em casa, quais seriam essas quatro renegociações? Essas 4 renegociações. Então, o que acontece é que no segundo mandato do Lula, ou seja, depois do mensalão, você tem um acordo muito generoso com o sistema político, com as centrais sindicais, com o empresariado e com o sistema financeiro. Esses 4 acordos estão sendo renegociados agora. Por quê? Não só porque a perspectiva não é de um país que vai crescer 7,8% ao ano, mas também porque a base aliada da Dilma aumentou. Então, isso tem um efeito interessante, que é o seguinte: permite a ela poder escolher, dentre essa base aliada, quais são as figuras que vão interessar para o governo dela. Isso pode ser positivo para o governo, né? Então, no fundo, essa diferença que tem em relação ao Lula, ou seja, colocar todo o seu capital político, por exemplo, para fazer uma reforma da Previdência, o que a Dilma não fez, ela está usando para renegociar os acordos com os partidos, em primeiro lugar, está sendo muito demorado. A segunda coisa, ela está, o acordo com o empresariado feito via BNDES, né, os vencedores e o nosso ajuste à China está sendo mantido, né, até onde eu posso ver. Com o mercado financeiro, como disse o Eduardo, nós temos fricções e temos uma política econômica que diz que é diferente e que vai querer ser diferente, mas ainda não tem um porta-voz que nos explique como vai ser. Mas, na verdade, você está criticando os críticos. Estou criticando alguns críticos, porque tem uns outros que não dizem isso. E o último grande acordo, que foi um acordo muito generoso com as centrais sindicais, que agora estão tendo que aceitar um acordo em termos mais modestos. Vocês colocaram aqui na mesa dois grandes itens, dois grandes aspectos. Um, a capacidade desse governo de se articular politicamente, aí que entra a sua argumentação. Ele está, de certa maneira, porém há críticos que não o reconhecem. E em termos de política econômica, o que vocês destacaram também com muita ênfase, incapacidade de articular políticas econômicas que sejam convincentes. Aí, no caso, a qualquer lado da crítica, me parece que há um consenso aí. Vamos começar pela política econômica, Carlos Melo? Vamos, Ou você gostaria antes de se referir a outro aspecto? Eu gostaria de me referir, porque pode ser paradoxal, porque eu gosto do diagnóstico do Eduardo, mas acho também que a análise do Marcos está correta. Eu acho que há um problema no que nós chamávamos antes de bloco no poder. Isso. Não é? Há uma... você tem uma base muito ampla, eu não estou me referindo só à base parlamentar, claro. Não, a base social, a base política no sentido de influência, até de financiamento de campanha e tudo mais, ela é ampla demais, não é? E a arbitragem desses interesses, ela é difícil, ela é mais complicada de você fazer. Ou paralisante. Ou paralisante. Nós não podemos dizer... que será paralisante, mas nesses 100 dias nós não vimos uma coisa que eu julgo muito importante, até para sair dessa cilada juros e fiscal, você tem uma agenda que... Em primeiro lugar, política. Política que coloque questões econômicas. Aí vamos entrar no aspecto econômico. Por exemplo, enquanto você tiver uma regulação tão complicada como você tem no Brasil, quando você tiver um sistema tributário, um sistema de educação, tudo paralisante, sistema trabalhista tão complicado, você não tem outra alternativa do ponto de vista de política econômica a não ser os instrumentos clássicos, não é? Agora, me parece que há uma intolerância a esses instrumentos clássicos, ou seja, elevar juros, porque isso vai comprometer o desenvolvimento, e nós ficamos nesse rame-rame. Nós não partimos para uma pauta que nos permita fugir disso, né? Que nos permita implementar uma fuga para frente, uma fuga para o futuro. Eduardo. Parece que isso é importante. Pois é, eu acho que a política não pode ser um fim em si mesma. Afinal de contas, articular tanto, montar tanta base de suporte em nome do quê? Para fazer o quê? Quando não se tem uma agenda. Qual é a agenda do governo? Exato. Tomou alguma grande iniciativa em educação? Eu desconheço. Desonerou a folha salarial para melhorar a competitividade da indústria brasileira? Não foi feito nada. Não foi feito nada. Reforma tributária? Não há. A política econômica ficou embaçada. Está muito embaçada. Ninguém mais sabe muito bem qual vai ser
o compromisso anti-inflacionário desse governo e qual é a lógica dessa política econômica. Ela é muito casuísta. O governo está reagindo pontualmente, cerca aqui, o mercado corre para lá, ele cerca lá, o mercado corre para cá. É uma espiral intervencionista pontual, o que mostra falta de programa, falta de ideia. Então, eu não vejo qual o sentido de ter tanta popularidade, tanta base no Congresso, tanta capacidade de articulação, se não tem nada para fazer. Marcos, desculpe, qual de vocês quer entrar em TV primeiro? Eu quero só entrar numa questão do Eduardo. E o problema é o seguinte, que na falta disso tudo, quem paga o pato é a política monetária, que passa a ser o vilão. O ônus da política monetária fica sobrecarregado. Eu queria lembrar que essa posição não é consensual, né? Eu ouvi o economista-chefe do Bradesco elogiar a atuação do Banco Central de uma maneira rasgada. Ele disse algo como, se o Tombini fosse alguém no mercado, ele estaria sendo elogiado por todo mundo. Só porque ele não é que não está se reconhecendo o trabalho incrível que ele está fazendo. Então, há divergências, não existe uma voz única. Que essa política econômica, ela é nova, que ela não está clara, não está clara. Agora, maluca não é, tá certo? Tem o seu fundamento, né? Então, Nelson Barbosa, que o economista que é o chefe de gabinete, né, se eu não me engano. É secretário. É o secretário de política econômica. O Nelson Barbosa disse, olha, nós temos metas de inflação, mas nós não temos metas de crescimento. E eu acho que isso é importante de entender. Tem um projeto, sim, no governo Dilma. E o projeto o acordo que foi feito durante o governo Lula é que nós temos de manter o crescimento. Bom, está certo, está errado? Primeiro nós temos que entender, eu acho, qual é o projeto que está em voga. Eu acho que isso em primeiro lugar. Em segundo, 100 dias não é suficiente para você cobrar todo um programa. Não, isso eu quero fazer aqui, aquilo que se chama em inglês um disclaimer, ou que está escrito na bula de qualquer remédio. É evidente que ninguém aqui vai estabelecer um juízo de valor ou um veredito definitivo sobre 100 dias de governo. Mas é uma convenção jornalística e política. Claro. Podiam ser 110 dias, ou podiam ser 90, ou podiam ser 6 meses. Mas essa convenção internacional que nós estamos usando aqui para essa edição, apenas isso. Ninguém aqui tem essa coisa. Fecha meu parênteses e eu coloco uma questão logo em seguida a você. Quer dizer, quando você fala de uma política econômica nova, a gente é obrigado talvez a mencionar alguns aspectos que a diferenciassem do que veio antes. Quais seriam? Então, colocar metas de crescimento como um dos objetivos também a serem alcançados. Dizer que a estratégia de levantar juros como sendo a principal estratégia não deve ser mais a principal estratégia, ela deve ser combinada com várias outras. Há razões para isso? Há uma valorização do real que é muito preocupante. A inflação é muito preocupante, não é pouco. Agora eu estou dizendo, o importante é a gente entender primeiro qual é o objetivo do governo. Entender, por exemplo, que existe sim uma reforma tributária que vai ser encaminhada ao Congresso. Acho que é aí nessa última rodada que surgiu a questão. Se eu compreendi bem o que tanto o Carlos Mello quanto o Eduardo Gianetti disseram, eles vão me corrigir se eu estiver cometendo essa injustiça de resumir de maneira primitiva e precária o pensamento de vocês. Mas o que me parece que eles disseram é que não são exatamente capazes de identificar isso que você acabou de dizer, ou seja, um sentido de uma ação e um projeto. Nesses 100 dias, que a gente escolheu aí para falar um pouquinho só desse período. Carlos e Eduardo. Eu acho, em primeiro lugar, o que o Marcos está colocando, eu acho que retrata bem o que está acontecendo. Se busca um novo desenho, um novo projeto. Tal. O que se questiona é, primeiro, a efetividade desse projeto. A economia é expectativa. Mas se as expectativas se deterioram... O Delfim que diz, né? Economia é psicologia. Pois é. Ou seja, o dono do açougue, com a perspectiva de inflação, vai aumentar o preço da carne, o da padaria, etc. Nesses 100 dias, não dá para você resolver o problema do mundo, mas você poderia ter sinalizado para algumas coisas. O que se sinalizou é que os vetores ali do passado, que é o desenvolvimento sobre a inflação, não é? O desenvolvimento ele continua para cima, mas eu não consigo colocar o vetor da inflação para baixo, que esse seria o cenário ideal. Me parece que a gente está indo para um cenário onde o desenvolvimento se quer crescente, mas a inflação vai ser crescente também, e um pode perder o outro.
Esse é um grande problema, do ponto de vista das expectativas. Não é? Que instrumentos você teria para você manter o vetor do desenvolvimento positivo e reduzir a inflação? Olha, concordo, não pode ser só a política monetária, como eu disse, que paga o pato por isso, você teria que ter outras políticas. Nesses 100 dias, do ponto de vista fiscal, nós não vimos nada consistente, não é? E do ponto de vista de uma agenda de reformas, você mencionou a tributária, Marcos, por mais boa vontade que se possa ter, não há nada delineado. Nesses 100 dias, o que nós tivemos foi uma agenda em que se discutiu o salário mínimo com o Congresso, houve uma queda de braço com o PMDB, que muito espertamente engoliu, para depois começar a discutir a ocupação do segundo escalão. E essa foi a pauta desses 100 dias. Não é? Me parece pouco, porque você põe a perder uma popularidade num momento que é especialmente importante para você fazer... Para fazer aquilo que os políticos eventualmente chamam de maldade. Né? Pois é. Você quer responder ou, Eduardo, você quer intervir nesse ponto? O governo não sabia o que fazer com seu mandato, ficou claro isso. Eles estão tentando definir uma agenda, tentando definir uma pauta. Na verdade, não é uma continuação do governo Lula, porque o governo Lula teve 2 períodos bem delineados. Teve o primeiro mandato, até o mensalão, em que foi um excelente governo. Fez as reformas microeconômicas, aprovou no Congresso a reforma da Previdência do setor público, que ainda não foi regulamentada. Isso era uma coisa para já ter sido feita no início do mandato, não foi. Mostrou compromisso anti-inflacionário e virou uma deterioração de expectativas que na época era muito pior do que essa que já ocorreu até aqui. O que o governo Dilma tem sido é uma continuação piorada do final do segundo mandato do Lula, que foi a maquiagem contábil do superávit primário, um expediente grosseiro de tentar enganar as pessoas. Podemos entrar em detalhe aqui, eles fizeram a mesma coisa agora no suposto corte de 50 bilhões de reais, que na prática é um aumento de gasto público de 74 bilhões de reais no orçamento de 2011. É um crescimento um pouco menor do que vinha sendo antes, mas é um aumento que vai pressionar a demanda. Então o governo entrou sem programa, sem projeto, tem um capital político extraordinário e não sabe o que fazer com ele, está perdendo tempo, as expectativas estão se deteriorando, eu acho que começou mal. Marcos. Eu insisto nisso. Eu acho que é importante a gente tentar entender antes de criticar e de ver os riscos. Ou ao mesmo tempo, pelo menos. Acho que a terceira referência que você faz é isso. Vamos tentar entender exatamente entender o que vem assim, à sua cabeça quando você diz essa frase. Tem projeto, sim. Quer dizer, tem projeto. Vamos tentar entender qual é esse projeto. Vamos lá. Vamos ver. A inflação é um risco enorme. Há um risco de paralisia política? Há um risco de paralisia política. Como é que o governo Dilma até agora deu indícios de que está enfrentando isso? Primeiro, em relação à inflação, de que não vai fazer uma política ortodoxa. Aí você diz, bom, mas tem outro jeito? Eu não sei, mas esse é o projeto desse governo. Se não for efetivo, se não levar a inflação para o centro da meta, errou. Agora, isso não me impede de ver... Os indicadores sugerem que não estão indo esse ano o próprio Banco Central já abdicou de cumprir a meta. Há muita dúvida sobre o ano que vem e perdendo a guerra da expectativa vai custar muito mais caro, inclusive em termos de crescimento. Isso é que é pior. Até o crescimento vai ficar prejudicado. Sim, Eduardo, eu entendo, mas a questão é a seguinte, é que isso é uma projeção para o futuro. O governo está dizendo, nós vamos levar a inflação para o centro da meta em 2012. É isso que eles estão dizendo. Se eles errarem, é um desastre completo. Eu interrompi o fluxo do raciocínio ali naquele ponto, quando você exemplificava para todos nós e para o assinante em casa quais são esses pontos que é necessário, na sua visão, que sim, sejam entendidos. O primeiro ao qual você se referiu foi a inflação. O segundo foi a paralisia da política. Isso, aí é o seguinte, você tem uma situação em que a ampliação da base parlamentar do governo, que em princípio é bom, pode ser muito ruim. Porque não cabe todo mundo dentro de um governo. Então, é necessário você colocar alguns para dentro e deixar alguns de fora. Tem gente que vai perder. O que a Dilma está aproveitando nesse momento é para selecionar. Então, teve alguns setores do PMDB, por exemplo, que ela escanteou. E alguns que ela privilegiou, e alguns que ela teve que engolir. Então, ela está usando esse capital que ela tem para fazer isso. Você fala, podia usar para outra coisa? Podia usar para outra coisa. Eu fico preocupado quando o Carlos diz, não tem um projeto para educação? Não temos. Isso é preocupante. Agora, não é dizer que não tem projeto que não está fazendo nada. Tá, o que você pode é discordar desse projeto, mas o que eu queria é entender esses aspectos em que é possível ver o governo atuando.
sabe? Então, Marco, mas eu acho o seguinte, não se trata de discordar, compreendemos, há um projeto, sim. Uhum. O que a gente questiona é a efetividade desse projeto, né? O quanto que ele vai evitar esse desastre que você aponta de não trazer a inflação para o centro da meta. Claro. Né? A inflação a duras penas nas últimas décadas, nós conquistamos e se transformou num ativo político importante. Se você perder a âncora da inflação, você não garante o desenvolvimento e você pode perder popularidade com relação a isso. Compromete, inclusive, o próprio projeto de poder do governo, né? Por um lado. Por outro lado, quando você fala que está escolhendo parceiros, me parece que sim. O caso do PMDB do Rio de Janeiro é exemplar com relação a isso. Só para o assinante ter claro, a Dilma escanteou um setor do PMDB, não deu o que eles pediram, não é? Um parlamentar quis, inclusive, peitar a Dilma, dizer que o Congresso derrubaria um eventual veto da presidente, e ela encarou isso. Eu fiquei bastante feliz com isso. Agora, ao mesmo tempo, o governo ele se exime de influenciar numa reforma política. Ele deixa a questão da reforma política para o Congresso, para os partidos. E o que nós podemos ter disto, eventualmente, é só uma reforma eleitoral e não uma reforma política que você precisa. Né? O sistema político ele tem problemas sérios, ele está fracionado, você mesmo aponta isso, esse problema, esse colapso. No final do ano passado, eu estive aqui, eu dizia que era previsível um colapso, né, do sistema de alocação do fisiologismo político no governo. Por quê? Não cabe mais gente. Não cabe mais gente. Uhum. Não é? 30 e tantos ministros. Né? Com 30 e tantos ministros. Vão para 40 e com detalhe. 40. Você teria um aumento da base e uma diminuição da oposição. Ou seja, uma demanda ainda maior por cargos. E isso tem que ser combatido, isso tem que ser atacado. Eu chamei isso de excesso de adesão, né, nessa entrevista. Mas todo governo, quando começa, a adesão é plena. Não né? é Todo assim. governo no Brasil é assim. Até o Collor foi assim. Não é todo assim. governo, quando começa, todo mundo vai para perto. O governo se enfraquece, o PMDB começa a negociar. Eduardo, aí é outra história. Posso pedir licença rapidinho? Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco. A gente reinicia logo depois com a palavra dada a você e depois ao Marcos. E a gente coloca uma perguntinha assim, tipo manchete. Afinal, esse governo sabe do ponto de vista político o que está fazendo ou não? A gente volta daqui um instantinho. O intervalo dura só um pouquinho. Fiquem conosco. Até já.